Olá, queridos, é um privilégio estar com vocês mais uma vez para mais um culto virtual. Deus tem uma mensagem muito especial para eu e para você nesta noite. Eu confesso que quando eu comecei a estudar este sermão, a ler as frases de Jesus relacionadas com a cruz do Calvário, eu chorei várias vezes. Este é um sermão que vai falar profundamente ao seu coração, porque ele falou profundamente ao meu coração antes. E Deus tem uma mensagem muito especial para você. Para você, querido jovem, adolescente, adulto, idoso, todos vocês. Você que está passando por um problema sério com a sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde. Jesus tem um apelo, Jesus tem um chamado para você. E você verá o convite de Jesus, a graça de Jesus sendo oferecida para você. Hoje nós veremos as 9 frases de Cristo e a cruz. E eu quero começar respondendo uma pergunta primeiramente. Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Veja comigo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: Jesus é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Jesus é, segundo Miqueias 5:2, aquele que as suas origens são desde a eternidade, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Segundo João 1, verso 1, Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Segundo Colossenses 1, 15 a 17, Ele é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele tudo subsiste. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses 2, do 6 ao 7, está escrito, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, pois assumiu a forma de servo. Querido, nós acabamos de ver o que a palavra do Senhor diz a respeito de Jesus Cristo. Jesus é Deus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, Ele tem vida em si mesmo. Jesus não emanou do Pai. A vida é dele mesmo. E Ele é Deus forte, assim que a Bíblia fala. Ele estava com Deus e era Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele criou todas as coisas no céu e na terra. Tudo, desde as visíveis até as invisíveis. Jesus criou todas as coisas. E nele todas as coisas subsistem. E Jesus é aquele que, subsistindo em forma de Deus, que existia anteriormente como Deus, se encarnou. A Bíblia diz em João 1,14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, vimos a glória do único do Pai, monogenes. Esta palavra do original grego significa o seguinte: o único de sua espécie. Jesus é o único, porque dentro da divindade, Ele é o único Deus encarnado. E entre os homens, é o único que possui uma natureza humana e divina. Então Ele é único. Infelizmente, a nossa Bíblia, Revista Atualizada, traduziu de uma forma equivocada unigênito. Esta palavra unigênito, ela significa aquele que foi gerado do Pai. E este não é o significado quando nós olhamos para Cristo. Ele é o único.
de sua espécie. Plenamente Deus, plenamente homem. E subsistindo como Deus anteriormente, durante toda a eternidade, Ele se fez homem. Se fez homem. Ele admitiu em si a natureza caída. E aí Jesus tem esta unidade. Mas o que isso significa, pastor? Eu quero mostrar para vocês uma afirmação de um concílio que aconteceu no ano 451, o concílio de Calcedônia. Leia comigo. Nós todos, com uma única voz, confirmamos nosso Senhor Jesus Cristo como um e o único Filho de Deus, ao mesmo tempo, pleno em divindade e pleno em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, reconhecido em duas naturezas sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação, não sendo a distinção das duas naturezas de forma alguma abolida por causa desta união, mas antes a própria característica de cada natureza é reunida para formar uma só pessoa. Aqui é Jesus Cristo. Esta bela afirmação de meses de concílio chegou no auge, chegou no ponto do que a Bíblia diz. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Isso precisa ficar muito claro para você. Sem confusão, sem mutação. E uma natureza não aboliu a outra. Quando Jesus se fez homem, quando ele estava ali no ventre de Maria, a natureza divina não foi abolida. E a natureza divina não aboliu a natureza humana de Jesus. Eu me lembro que, quando eu estava no seminário, no ano de 2016, eu tive um privilégio de escrever um artigo com mais 3 amigos sobre o nascimento de Jesus Cristo. E eu cheguei a uma conclusão, depois daquele estudo, e eu escrevi algo maravilhoso. Pensar que o infindo Deus, Jesus Cristo, que mantém o universo nas palmas de suas mãos, se fez homem e habitou entre nós. Pensar que Jesus esteve durante 9 meses dentro de uma barriga de uma virgem. Isto é simplesmente insondável para a mente humana, para qualquer raciocínio remoto que qualquer homem pode ter. Podemos juntar todos os teólogos, pastores, líderes, todos os crentes de todo o planeta. Podemos juntar todos eles, mas este é um mistério insondável, unicamente revelado de forma plena para a divindade de Deus. Mas o que nós sabemos é que a Bíblia diz claramente que Jesus se fez homem. Tendo isso em vista, agora nós vamos ir para as 9 frases de Jesus. Tudo bem? Isso precisa ficar claro para você. Ok? Vejam. Era a semana da paixão de Cristo. Sábado, 8 de Nissan. A domingo, 16 de Nissan. O mês de Nissan equivale ao mês de março e abril do nosso calendário. No dia de sábado, na semana da paixão de Cristo, os últimos momentos terrestres de Jesus, é o clímax de toda a história terrestre, é o auge da história terrestre. E naquele sábado, 8 de Nissan, Maria Madalena, ela adentrou
onde Jesus estava com outros homens, na casa de Simão, com um bálsamo, um unguento caríssimo. Ela jogou aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus. Ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí Jesus disse que ela estava fazendo aquilo para a sua morte, para o seu sepultamento. Jesus foi ungido para a sua morte. E no domingo, dia 9 de Nissan, houve algo maravilhoso. Jesus montou num jumentinho que nunca havia sido montado e domado. Ele montou naquele jumentinho e começou a andar por entre a cidade de Jerusalém. As pessoas começaram a retirar as suas capas e cobrir ao chão, e elas gritavam: bendito é aquele que vem no nome do Senhor, paz na terra e nas maiores alturas. Louvado seja Deus. Só que infelizmente aquelas pessoas aguardavam um Messias terrenal. E Jesus sempre estava dizendo que o reino dele não era daqui. Então nós percebemos que Jesus foi reconhecido como Deus, como Filho de Deus. E aí na segunda-feira da Semana da Paixão, Jesus se direcionou para o templo. E ali Jesus fez a segunda purificação do templo, onde ele expulsou os mercadores e os cambistas, que faziam da casa do Senhor, do lugar onde Deus habitava através da sua Shekinah, uma casa de comércio. Jesus pegou um chicote e expulsou todos eles. Na terça-feira da Semana da Paixão, Jesus novamente voltou para o templo. E ali, Jesus fez o seu último sermão. Ele fez no pátio onde as mulheres podiam ouvir, as crianças e os gentios, e todos os judeus. Mas infelizmente, o povo judeu rejeitou o último apelo de Jesus. E Jesus sai do templo para nunca mais voltar. E ele então se direciona para o Monte das Oliveiras e prega o seu sermão escatológico. Mateus 24, verso 1 até 26, verso 2. Onde ele mesmo diz como seria os eventos que aconteceriam antes da sua segunda vinda. Na quarta-feira, Jesus esteve em retiro com os seus discípulos. Na quinta-feira, foi um dia especial. Naquela quinta-feira, Jesus pediu para os discípulos prepararem a ceia. E aqueles discípulos prepararam. Chegado a tardezinha para de noite, Jesus se assentou com aqueles discípulos e ele serviu o pão sem fermento junto com o suco de uva. E ele disse: este aqui é o meu corpo e este aqui representa o meu sangue. Dois símbolos que a igreja deveria fazer até a segunda vinda de Cristo, porque ele não tomaria até o seu segundo advento. Naquela noite, Jesus apontou o traidor Judas. Ele saiu da ceia e foi trair Jesus. Jesus saiu da ceia com os 11 discípulos e se direcionou para o Getsêmani. E ali nós vemos uma coisa que falta até palavras, porque Jesus ali, ele orava e ele clamava ao Senhor que Deus afastasse o cálice dele. Por 3 vezes ele fez esta oração. Ele chegou ao ponto de transpirar gotas de sangue. Então chega Judas, o traidor. Ele beijou o rosto de Jesus. Traiu Jesus com um beijo e com apenas 30 moedas de prata. E talvez eu esteja falando neste momento para uma pessoa que foi traída. O seu esposo te traiu. A sua mulher te traiu. Mas assim como Jesus Cristo, você decidiu perdoar. Louvado seja Deus por isso. Jesus foi preso.
Jesus foi levado, então, para o Sinédrio, para a casa dos sacerdotes, e lá ele passou por um julgamento. E ali, a acusação de Cristo era que ele era o Filho de Deus. O sumo sacerdote acusava Jesus porque ele tinha dito que ele era o Filho de Deus. Naquele momento, Jesus disse o seguinte, vejam só. Mas eu vos digo a todos vocês, chegará o dia em que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Mateus 26, 64. Aqueles homens, aqueles líderes religiosos, viriam Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Naquele momento que Jesus disse estas palavras, ele foi esbofeteado pelos sacerdotes, e eles cuspiram no rosto de Cristo. Jesus passou aquela noite inteira sendo torturado, sendo zombado, escarnecido. Pedro havia traído Jesus, havia negado Jesus por 3 vezes. Na terceira vez o galo cantou. Naquele momento, as Escrituras diz, lá no Evangelho de Marcos, que Jesus olhou para Pedro, e Pedro se arrependeu, e foi chorar amargamente. Amanheceu então o dia, daquela quinta para aquela sexta-feira. Jesus foi levado diante de Pilatos. Pilatos queria fazer as pazes com Herodes e enviou Jesus para Herodes. Herodes escarneceu, zombou de Jesus, colocou um manto vermelho em Jesus e enviou novamente Jesus para Pilatos. E neste momento Jesus passou por um julgamento entre Jesus ou Barrabás. Mas infelizmente as pessoas aceitaram e escolheram Barrabás. Aquela grande multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Solte a Barrabás, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Barrabás lavou as mãos e entregou Jesus para ser açoitado. Açoitado pelos soldados romanos. A Bíblia diz o seguinte, em Mateus 27, verso 28, a Bíblia diz que aqueles soldados despiram a Jesus, colocaram uma coroa de espinhos, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe na cabeça. Jesus foi zombado, escarnecido. Foi feita uma coroa de espinho para Cristo. Ela foi colocada na sua cabeça. Eles pegaram uma vara e com esta vara eles batiam na cabeça de Jesus, que já estava com a coroa de espinhos. Jesus foi despido. Possivelmente Jesus levou 40 chibatadas menos uma. Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios, verso 11, 24. Jesus, possivelmente isso aconteceu com Cristo. Paulo disse: por 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Possivelmente Jesus recebeu 40 chibatadas menos uma. E Eusébio de Cesareia, um cristão do terceiro século, registrou: os mártires de Esmirna foram torturados, espancados com tamanha crueldade, que as veias, os músculos e os tendões ficaram expostos. O chicote que bateu no nosso Salvador, Jesus Cristo,
era um chicote feito de chumbo, com pedaços de osso e ganchos de ferro, que quando batiam, enfincava na carne e dilacerava. Vocês acabaram de ver Eusébio de Cesareia, um cristão historiador do 3º século, relatando como que era quando uma pessoa apanhava com um chicote. Estes foram os acontecimentos que decorreram na semana da paixão de Cristo. Após Jesus ser chicoteado, a cruz pesada foi colocada sobre os seus ombros. E então ele foi colocado para caminhar no caminho em direção ao Gólgota. E neste momento, nós vemos Jesus falando 9 frases relacionadas com a cruz. E eu quero ler com você agora a primeira frase, que se encontra em Lucas 23, 28 a 31, onde está escrito o seguinte: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cubre-nos, porque se ao maldeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus, junto com 2 ladrões, rumo ao Calvário, carregando a pesada cruz sobre as suas costas dilacerada. Neste momento, aquelas mulheres, que muitas delas haviam sido curadas por Jesus, muitas daquelas mulheres haviam ouvido os sermões, os ensinamentos, os apelos de Jesus. Muitos filhos daquelas mulheres haviam sido curados por Jesus. Leprosos, coxos, enfermos foram levados por seus familiares, por aquelas mulheres até Jesus, e Jesus havia curado. Então, neste momento, quando aquelas mulheres olham para Cristo e como ele se encontrava, o corpo dilacerado, elas começam a chorar. E Jesus olha para aquelas mulheres e diz o seguinte: mulheres, não chorais por mim, mas chorais por vocês mesmas e pelos vossos filhos, porque chegará o dia em que será bem-aventurada a estéril, e aqui não amamenta. A esterilidade para o povo de judeu era uma maldição. Era uma maldição, e Jesus estava falando que a esterilidade se tornaria uma bênção para aquelas mulheres. Sabe por quê? Naquele momento Jesus teve uma visão do futuro, e ele contemplou aquelas mulheres com os seus filhos no ano 70, na destruição de Jerusalém. Muitas daquelas mulheres foram mortas com os seus filhos. Jesus teve uma visão mais longe. Ele contemplou aquelas mulheres na ressurreição especial descrita em Apocalipse 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus são as mesmas palavras que se encontram em Apocalipse 6, 16, onde está escrito: eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É a mesma frase. Caiam sobre nós as rochas e os outeiros. Se ao madeiro verde fizeram aquilo, que se fará ao madeiro seco? Jesus estava falando do juízo final, onde que infelizmente todas aquelas pessoas que rejeitaram Ele como seu Salvador pessoal, receberão sobre si o juízo final de Deus. Será que você tem rejeitado o apelo de Jesus? Será que você tem rejeitado os sermões de Jesus, os convites de Jesus, as exortações de Jesus? Qual tem sido a sua decisão quanto às palavras do Mestre?
A segunda frase de Jesus se encontra em Lucas 23, verso 34. Está escrito: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus havia chegado ao Gólgota. Os dois ladrões foram crucificados primeiro. Eles lutaram, batalharam contra os soldados para não serem ali pregados no madeiro. Mas quando chegou Jesus, como diz a Bíblia em Isaías, ele foi levado para um matadouro como um cordeiro. Jesus não reagiu. Ele estendeu os seus braços, os seus pés, e ali ele foi pregado. A cruz foi suspensa com Jesus pregada nela. E a queda da cruz no buraco lhe causou fortes agonias. E naquele momento, Jesus, de braços abertos para o planeta Terra, diante daquelas pessoas, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe, eu não compreendo Jesus Cristo. Mesmo em tamanha agonia, sendo zombado, escarnecido por aquela multidão de pessoas, líderes religiosos, eu não compreendo Cristo sofrendo e agonizando na cruz do Calvário. Ele ainda conseguiu orar por aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esta oração ecoa pelos séculos e nos alcança hoje. Esta oração entra hoje na sua casa, na sua empresa. E a oração de Jesus está aí. Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. O que você tem feito com Jesus Cristo? Você tem aceitado o perdão divino para os seus pecados? Ou você tem simplesmente negligenciado a oração de Jesus? Jesus está disposto a te perdoar. Não importa o que você cometeu, o que você fez, o perdão divino está acessível diante de você. Mas qual é a sua decisão diante da oração de Jesus? Não importa o pecado. Talvez você olhe para você e você se encontra no lamaçal do pecado, na profundeza, no fundo do poço. Mas há solução para a sua vida. E isso é comprovado na terceira frase de Jesus. Veja comigo. Lucas 23, 43. Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Jesus estava no meio de dois ladrões. Um daqueles ladrões zombava e escarnecia de Jesus. Desça da cruz, salve você e a nós também. Haviam líderes religiosos ali que gritavam: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Os demônios estavam ali, ao pé da cruz, personificados em forma humana. O próprio Satanás estava ali aos pés da cruz, e faziam com que aquela multidão escarnecesse, zombasse de Jesus, fizesse muito barulho. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, para que nós creiamos em você. E neste momento de zombaria e escárnio, o Espírito Santo estava trabalhando para salvar. E Jesus, neste momento, mesmo ali, sendo zombado e escarnecido, agonizando na cruz do Calvário, devido à posição, dificuldade para respirar, porque o seu corpo estava suspenso em seus braços, mesmo diante de tanto escárnio e sofrimento,
Jesus olhou para aquele ladrão e disse o seguinte: quando eu vier no meu reino, você estará salvo. Jesus salvou aquele ladrão. Em verdade te digo hoje, você estará comigo no paraíso. E hoje Jesus faz esta mesma oração para você. Jesus disse: hoje, se você ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Jesus diz as mesmas palavras para você. Em verdade te digo hoje, você estarás comigo no paraíso. Sabe, eu não sei o que você fez da vida. Talvez você está tão longe de Deus que você acha que não há mais solução para a sua vida. Você já pensou em tirar a sua vida, não é verdade? Você pegou a arma, você pegou a faca da cozinha, a sua mãe te socorreu, na hora que você ia fazer a maior besteira da sua vida. Você tem solução. Assim como Jesus salvou aquele ladrão, nos últimos momentos da sua vida, Jesus quer salvar você. Não importa o que você fez, não importa. Jesus disse o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta é a palavra do Senhor, a solução para você. Louvado seja Deus. Aceite o perdão de Jesus. Faça como aquele ladrão que aceitou o apelo de Cristo. Vamos agora para a quarta frase de Cristo. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. A quarta frase de Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Sabe, eu não compreendo Jesus Cristo. Ele é simplesmente extraordinário. Agonizando com todo o pecado de toda a humanidade sobre ele. O pecado havia feito separação entre ele e o Pai, de tão terrível que é o pecado. Mesmo diante de tanta agonia por causa do pecado, Jesus conseguiu ainda se preocupar com a sua mãe. Ela estava ali aos pés da cruz do Calvário. E naquele momento Jesus olhou para aquela mulher que foi o instrumento divino para trazer o Salvador ao mundo de forma sobrenatural. Aquela mulher que amamentou o próprio Cristo com o seu leite materno. Aquela mulher que ouviu Jesus falar as suas primeiras palavras, que viu Jesus gatinhando. Aquela mulher que ensinou de Deus para o próprio Deus sobre a sua palavra. Ela estava ali, aos pés da cruz do Calvário, onde ela deveria estar. Aos pés do seu Salvador, do seu Cristo. Maria não compreendia o porquê Jesus deveria morrer na cruz do Calvário. Mas ela estava no lugar onde ela deveria estar, aos pés de seu Salvador. E hoje eu estou falando para mães. Para mães que estão aí com os seus filhos perdidos. E estas mães, elas têm orado, clamado ao Senhor, para que este filho ou esta filha volte para os braços do Senhor. E eu quero dizer para você, querida mamãe e querido papai, Jesus está vendo você. Jesus está vendo a sua oração. A Bíblia diz: vendo-a, disse mulher, eis aí o teu filho, apontando para o apóstolo João. Jesus vê o seu sofrimento. Querida mamãe,
Talvez você pense que neste momento você poderia estar contribuindo mais para a casa, para a sua família, se você estivesse trabalhando fora, se você estivesse ajudando nas finanças do lar, em vez de estar sendo uma dona do lar e cuidando dos filhos. Mas eu quero dizer para você, Jesus olha para você neste momento e diz para você: mulher, eis aí o teu filho. Este é o maior privilégio que Deus te concedeu, educar e discipular o seu filho. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que precisa ser pai e mãe, e precisa trabalhar, e infelizmente tem pouco tempo para ficar com os seus filhos. Mas eu quero dizer para você, Jesus está vendo o seu sofrimento, Jesus está vendo o seu trabalho, Ele está ouvindo a sua oração, e Ele olha para você, e em nome de Jesus, no nome dEle, Ele irá te capacitar para educar os seus filhos da melhor forma. Quinta frase de Jesus, João 19, 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Neste momento, Cristo estava dando uma responsabilidade para o apóstolo João. Cuidar da sua mãe, que já estava viúva. E João alegremente, a Bíblia diz que naquele exato momento ele pegou a sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, e levou ela para casa. E ele cuidou dela, até ela descansar. E neste momento eu estou falando para um filho e para uma filha, que Deus deu a responsabilidade de cuidar do seu pai e da sua mãe, que está idoso, que está doente, que já está fraco, com a saúde debilitada. Esta é a responsabilidade do Senhor para você. Jesus está olhando para você e Ele vai te capacitar. Leve isso como um privilégio, porque Jesus deu essa responsabilidade para o apóstolo João e está dando para você também. Sexta frase de Jesus, Marcos 15, 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani? Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, com todos os pecados da humanidade sobre Ele, se sentiu abandonado pelo Pai, porque o pecado faz separação. E então, neste momento, Jesus, percebendo a separação que o pecado faz, Ele orou por Ele mesmo. Deus meu, por que me abandonaste? O desejado de todas as nações, na página 530, está escrito o seguinte: que o Pai estava ali, na densa nuvem de escuridão. O Pai velava a sua divindade. O universo estava contemplando, todo o universo, os mundos não caídos, estavam contemplando Jesus na cruz do Calvário. Se Ele seria vitorioso sobre o diabo, sobre os demônios, sobre o pecado, sobre o mal. Todos estavam com seus olhos ali naquele momento. Os anjos estavam ali com o Pai e com o Espírito Santo, naquela densa nuvem de escuridão, conforme diz o Evangelho de Mateus, que havia trevas sobre a face da terra desde a 9ª hora. Estava ali, então, o Pai, mas estava velando a sua divindade. Jesus teve que passar por aquele momento sozinho. Ele se sentia abandonado pelo Pai. E ele temia que o pecado fosse tão grave, que a separação fosse eterna. Isso eu estou falando de Desejar Todas as Nações, página 530. Neste momento eu estou falando para um jovem, para um adolescente, que se sente abandonado por Deus. Eu estou falando para uma pessoa que está enfrentando uma depressão profunda. Você está se sentindo no fundo do poço
e você se sente abandonado por Deus? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que tanta coisa ruim? Mas eu quero dizer para você, Deus se encontra no mesmo lugar onde Ele se encontrava quando o seu filho se sentia abandonado por Ele. Deus se encontra na densa nuvem de escuridão da sua vida. Deus está aí, apesar de você não estar vendo, Deus está presente. Assim como Ele estava com o seu filho na densa nuvem de escuridão, Deus está na densa nuvem de escuridão da sua vida. 7ª frase. Tenho sede. Tenho sede. É uma frase curta de Jesus. Jesus não havia tomado nem um pouco de água desde a última ceia que Ele havia servido para os seus discípulos, o suco de uva. Jesus passou por momentos agoniantes no Getsêmani. Ele orou por várias horas. Ele transpirou gotas de sangue. Ele passou por julgamentos. Foi zombado, escarnecido. Foi esbofeteado por sacerdotes e por soldados romanos. Passou por um julgamento com Barrabás, e a multidão aceitou a Barrabás. Possivelmente recebeu 40 chibatadas menos uma. E às 9 horas da manhã, crucificado na cruz do Calvário, foi oferecido para Ele vinho com fel, mas Ele não tomou. Às 15 horas da tarde, Jesus, depois de diversas horas agonizando naquela cruz, Ele fez um único pedido para os seres humanos, um único pedido para os homens. Ele só pediu água. Ele disse: eu tenho sede. E sabe o que ofereceram para Jesus? Vinagre. O único lampejo que Jesus Cristo, o Rei de todo o universo, teve de água, desde a última ceia, foram os cuspes de sacerdotes e soldados romanos, que escorreram por sua face e boca. Eu vou repetir, o único lampejo que Jesus teve de água, foram os cuspes de soldados e sacerdotes imundos, que escorreram em sua face e boca. E quando Ele pediu água, a única coisa que ofereceram para o mestre foi vinagre. E sabe qual é a conclusão que eu chego com isso? Eu chorei por horas hoje de manhã. Sabe qual que é a conclusão? Que nós só oferecemos vinagre a Jesus. O melhor que eu e você temos para oferecer a Jesus é vinagre. Jesus está pedindo o seu coração. Jesus está pedindo a sua vida. Jesus está pedindo que você se entregue por completo. Uma entrega total, sem reservas. E a única coisa que você tem oferecido a Jesus é vinagre. Quando Jesus te pede água, dê água para Jesus. Jesus está pedindo o seu coração, Jesus está pedindo a sua entrega. E qual será a sua resposta? Qual será a sua decisão? Quando você vai tomar a decisão pelo batismo? Eu espero que seja hoje, em nome de Jesus. Eu espero que seja hoje que você vai tomar essa decisão firme ao lado de Cristo. Vai deixar de oferecer vinagre para Jesus. Jesus não tomou o vinagre porque Ele não queria que nada entorpecesse a sua mente. Ele queria ser vitorioso na cruz do Calvário. E Ele foi. Então nós vamos agora para a 8ª frase de Jesus, que se encontra em João 19:30. Está consumado. Onde está escrito o seguinte: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Jesus na cruz, depois de ter experimentado o vinagre, disse: está consumado. Jesus deu um brado sobre o diabo, sobre as hostes demoníacas, sobre o pecado, sobre o mal. Jesus foi vitorioso na cruz do Calvário. Louvado seja Ele. Sabe por quê? Hoje eu e você, nós temos a oportunidade de aceitar a salvação totalmente de graça. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, nós teremos o privilégio de vê-lo face a face, porque Ele morreu a morte eterna no nosso lugar. E isto é um mistério, porque Deus é imortal, mas Deus pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Jesus é plenamente Deus e também plenamente homem. E Ele foi vitorioso. Naquele momento o universo todo vibrou. Todos vibraram, os anjos, o Pai vibrou, o Espírito Santo vibrou. Os mundos não caídos vibraram, porque está consumado. Ele carregou sobre si o meu pecado e o seu pecado, de toda a humanidade. Você já parou para pensar isso? Desde Adão até o último ser vivente, Jesus carregou o pecado de todos e foi vitorioso. Agora vamos ver a 9ª frase de Cristo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entregou o seu fôlego de vida. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu fôlego de vida, o meu pneuma. Jesus foi vitorioso. Houve trevas por toda a terra. Jesus morreu para te dar vida, querido. Qual será a sua decisão? Até quando você vai continuar dizendo não para Jesus? Até quando você vai continuar oferecendo vinagre para Jesus? Até quando? A Bíblia diz que eu e você, nós somos pobres, cego, nu, miserável, pecadores. E nós achamos que nós somos grande coisa. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus você não é nada. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Qual será a sua decisão? A Bíblia diz o seguinte em Lucas 19:10, há júbilo no céu diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Hoje é o dia do seu arrependimento. Hoje é o dia de você aceitar as 9 frases de Jesus para a sua vida. Qual será a sua decisão? Eu estou apelando para você, sabe por quê? Porque o seu sangue não pode recair sobre a minha cabeça. Eu, como pastor, que estou vivendo no tempo do fim, aguardando a segunda vinda de Jesus, eu te clamo, eu conclamo você para entregar a vida de Jesus hoje. Escreva aí nos comentários: eu aceito, pastor, eu aceito o batismo. Já está no momento de eu entregar a minha vida a Jesus. Já basta de oferecer vinagre para Cristo. É o momento da minha entrega, da minha decisão, de eu reafirmar os meus votos, os meus compromissos com Cristo. Este é o seu momento. Exatamente, Jesus te chama, Jesus te convida. Jesus está apelando no seu coração, não endureça, em nome de Jesus. E eu quero finalizar lendo com você Apocalipse 5, verso 11, 13, 9 e 10. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: digno és, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reis e sacerdotes,
e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Jesus Cristo! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a honra, glória, louvor, por todo sempre, de eternidade em eternidade. Tu és Deus, Jesus Cristo, louvado sejas. Jesus é digno porque Ele morreu em meu lugar e em seu lugar. Ele é Deus homem. Ele conhece as tuas tentações. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem cair em pecado. Porque Jesus não se relaciona com o mal. E Jesus vai te dar a força para você vencer este pecado que você acaricia tanto. Você vai vencer a pornografia em nome de Jesus. Você vai vencer o vício do cigarro em nome de Jesus. Da bebida alcoólica, da mentira, da fofoca. Jesus vai te dar este poder. O poder vem dEle. Eu quero finalizar clamando ao seu coração, em nome de Jesus, entrega a sua vida a Ele. O sacrifício de Jesus na cruz não pode ter sido em vão. Eu aceito. Você aceita? Você acredita? Dentro em breve Jesus vai aparecer nas nuvens do céu. Em que multidão você estará? Na multidão dos salvos ou dos perdidos? E eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Você vai servir com a sua família? Neste momento, nós iremos cantar um louvor. Cante junto. Abra o seu coração a Jesus. Cante junto. Faça dessa música uma oração. Tudo bem? Combinado? Deus abençoe você. Jesus está chamando, com amor me convidando, sua voz solicitando, vem a mim e segue-me. Jesus, eu sempre sigo, onde fora Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho muito penoso, mesmo assim fico animoso quando sigo a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, onde fora Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Cristo sempre vai adiante, com a luz
Jesus, eu sempre sigo, aonde fora Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Querido, eu espero que você tenha tomado a melhor decisão, que é aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para te salvar. Feche seus olhos, vamos orar. Bom Pai, nós queremos te agradecer pelo sacrifício do Teu Filho na cruz. Foi porque Ele carregou os pecados, meu e de meus irmãos, é que hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de aceitar totalmente de graça a salvação, aceitar o Seu Filho. Senhor, ajude esta pessoa, fortaleça ela, porque ela acabou de tomar a decisão ao Teu lado, ela acabou de tomar a decisão pelo batismo, ela acabou de tomar a decisão de renovar os votos contigo. Que o Senhor venha derramar o Seu Espírito sobre ela. Que o Senhor afaste os anjos do mal de perto desta pessoa. E que nada venha, Senhor, em nome de Jesus, fazer com que ela retroceda da decisão que ela tomou. É no nome dele que oramos. Amém, Senhor.